Vem aí mais um show de audiência na 1520. Está entrando no ar o programa Deus, Você e o Louvor. A apresentação. Sou eu. Muito bom dia. São 11 horas e 44 minutos e você está aqui na Continental AM 1520. Eu sou o pastor Alberto Brasil e este é o programa Deus, Você e o Louvor, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 1h30 da tarde, trazendo para você logo na abertura a leitura de 4 a 5 capítulos da Palavra de Deus. E você também pode fazer o seu pedido de oração através do WhatsApp e também através do Facebook. Nós vamos orar por vocês daqui a pouquinho após a leitura da palavra. E eu quero cumprimentar a todos vocês que estão na escuta, meu amigo Wagner Mocasi, assistindo também pelo Facebook, Cipriano Augusto Prado, Alessandra Campos, Deus abençoe a sua vida também, e a todos que pela internet estão conosco e a todos também da Rádio Continental AM 1520. Eu sou o pastor Alberto Brasil e este é o programa Deus, Você e o Louvor. Deixa eu passar para você o meu WhatsApp, você que precisa de oração, você que precisa de um milagre de Deus. Eu conheço um Deus que tudo pode. Para Deus não há nada impossível. Então, se você quiser fazer o seu pedido de oração pelo WhatsApp ou pelo Facebook, fica à vontade. Diga seu nome, o seu bairro, o estado em que você está. Ou se você está fora do país, como a minha querida Maria Manuela Reis, do Canadá, também a Leia Sullivan, nos Estados Unidos, e tantas pessoas como a Vanessinha, lá no Japão, querendo fazer o pedido de oração, fique à vontade. Nós vamos estar lendo agora a Palavra de Deus, mas deixa eu passar para você o meu WhatsApp, o meu telefone, que tem o aplicativo do WhatsApp. 21 987 40 89 62. 21 987 40 89 62 é o meu telefone celular, que tem o aplicativo do WhatsApp, para você receber também um estudo a cada dia. Todos os dias eu envio um estudo da Palavra de Deus pelo WhatsApp. Se você quiser fazer parte desse grupo do programa Deus, Você e o Louvor, é só você me enviar o seu nome, o estado ou o bairro que você está, e se está fora do país, qual o país que você está morando, e assim eu vou estar adicionando ao grupo do programa Deus, Você e o Louvor. Vamos agora então à leitura do livro de Jó, hoje o capítulo de número 28, e a partir de então nós estaremos fazendo a leitura desse capítulo de número 28 do livro de Jó. Diz assim a poderosa palavra de Deus: na verdade, a prata tem suas minas, e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão, e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Abrem entrada para minas, longe da habitação dos homens, esquecido dos transeuntes, e assim, longe deles, dependurados. Oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontram safira e a pó que contém ouro. Essa vereda a ave de rapina ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca pisaram as feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes, e desde as suas raízes abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios da água, e nem uma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela,
nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim. E o mar diz: não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor do que as pérolas. Não se lhe igualará o topázio, nem a Etiópia. Nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e é ele quem sabe o seu lugar, porque ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou, e diz ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Prosseguiu Jó no seu discurso e diz: ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias de meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os pés em leite e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado sentar-me, os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé, os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia, e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha para mim, e eu fazia rejubilar-se o coração. Cobria de justiça, e esta me servia de veste. Como manto e turbante, era minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego, e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo, e os seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Eu dizia: no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam as minhas palavras. Caía sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva, abria a boca como a chuva da primavera. Sorria-me para eles quando não tinham confiança, e a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhi o caminho, sentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu,
e cujo pai eu teria desdenhado de pôr ao lado de cães no meu rebanho? De quem também me serviria a força das suas mãos? Homens cujo vigor já pereceu. De míngua e fome se debilitaram. Roem os lugares secos, desde muitas ruínas e desolados. Apanham malvas e folhas de arbustos e se sustentam de raízes de zimbro. Do meio dos homens são expulsos. Grita-se contra eles como se grita atrás de um ladrão. Habitam nos desfiladeiros sombrios das cavernas da terra e das rochas. Bramam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, raça infame, e da terra são escorraçados. Mas agora sou a sua canção de motejo, e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me, fogem para longe de mim, e não se abstêm de me cuspir no rosto. Porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levanta uma súcia e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinam a minha vereda, promovem a minha calamidade, gente para quem já não há socorro. Vêm contra mim como por uma grande brecha, e se revolvem avante entre as ruínas. Sobrevieram-me pavores, como pelo vento, e é varrida a minha honra, como nuvem passou a minha felicidade. Agora dentro de mim se me derrama a alma, os dias de aflição se apoderaram de mim. A noite me ferruma os ossos e os desloca, e não descanso o mal que me rói. Pela grande violência do meu mal, está desfigurada a minha veste, mal me cinge, como gola da minha túnica. Deus, tu me lançaste na lama, e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti e não me respondes, estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo, com a força da tua mão, tu me combates. Levanta-me sobre o vento e me faze cavalgá-lo. Dissolve-me no estrondo da tempestade, pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todo vivente. De um montão de ruínas não estenderá o homem a mão, e na sua desventura não levantará um grito por socorro? Acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis? Ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Esperava a luz, veio-me a escuridão. Do meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Ando de luto sem a luz do sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. Enegrecida me sai a pele, e os meus ossos queimam em febre. Por isso a minha harpa se tornou em prantos de luto, e a minha flauta em voz que choram. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu de Deus, o Deus lá de cima? E que esperança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os seus caminhos e não conta todos os seus passos? Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis, e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semei eu, e outro coma, e sejam arrancados renovos do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher,
Se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, pois seria isto um crime hediondo, delito a punição dos juízes, pois seria fogo que consome até a destruição, e desarregada toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contentiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou se fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como se eu lhe fora o pai. E desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se a alguém eu vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os meus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão quando órfão, por não ter apoiado pelo juiz da porta, então caia o omoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se no ouro pus a minha confiança, a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio, se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava esplandecente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijei-lhes e atirei com a mão, também isto seria delito, punição de juízes. Pois assim negaria eu a Deus lá de cima. Se me alegrei na desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Se a gente da minha tenda não diz, ah, quem me havera aí que não se saciou da carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na rua. As minhas portas abria ao viadante. Se como Adão encobria as minhas ações, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei, e não saí da porta. Tomara que eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro, atalaia sobre mim como coroa, mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os meus sulcos juntamente chorarem, se comi os meus frutos sem tê-la pago devidamente, e causei a morte dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Fim das palavras de Jó. Lemos a palavra de Deus até o capítulo de número 31 do livro de Jó. Nós vamos agora falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus nesse momento, apresentando as nossas vidas diante do Todo-Poderoso. Vamos falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Soberano e eterno Deus, Criador tanto dos céus como também da terra, Pai bendito, amado e querido, mais uma vez, levanto a minha voz em oração,
reconhecendo as minhas falhas, os meus pecados, o quanto temos pecado contra ti e contra os céus. Pai bendito, amado e querido, queremos apresentar as nossas vidas diante de ti. Queremos, Pai amado, Senhor, apresentar diante de ti na tarde desse dia, meu Pai, cada necessidade, cada família, cada ouvinte, cada um daqueles que pela internet estão, meu Pai. Continua com as tuas mãos estendidas sobre teus filhos. Continua a abençoar, meu Pai amado, a cada um daqueles que nos assistem agora pela internet. Toma a tua serva, Pai Lenice, toma em tuas mãos Wesley, toma Jodeir, meu Pai, a Sônia, toma em tuas mãos Maria Manuela, meu Pai, a vida e a família da tua serva, Pai, Leia Sullivan, meu Pai querido, eu apresento diante de ti, tua serva Maria Manuela, meu Pai amado Reis, apresento a ti, meu Senhor da glória, aqueles que ainda haverão de estar acessando, Pai amado, a internet, para que nós possamos clamar a ti pela tua misericórdia. Assim, Pai amado, como aquele cego clamou, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Nós queremos clamar, meu Pai, no dia que se chama hoje, porque tem se multiplicado os nossos adversários. Pai, como tem crescido a violência na terra. Nós vemos, Pai amado Senhor, nesse tempo, tantas mortes como nunca vimos. Tanta maldade, meu Pai, tem imperado. E nós queremos, Pai amado Senhor, meu Deus, pedir a tua intervenção sobre o Brasil, meu Pai querido, sobre o estado do Rio de Janeiro. Mais um policial foi morto, meu Pai querido Senhor. Meu Deus, tem misericórdia. Senhor, nós queremos repreender todo o principado, todas as hostes, meu Pai amado, tudo aquilo que se levanta contra o teu povo na face da terra. Pai Santo, Pai querido, que tu venhas desfazer com todas as obras de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, de voodoo, de candomblé, de satanismo, jejum contrário, oração contrária, sacrifício humano e até mesmo animal. Queremos apresentar a ti a nossa casa, Pai, nosso cantinho. Queremos te agradecer, meu Pai amado Senhor, porque tu tem nos dado um lugar para reclinarmos a nossa cabeça após uma jornada. Queremos apresentar a nossa família, Senhor, a cada um, cada membro da nossa família, desde aquele que ainda é amamentado no peito até o ancião de dias, Pai. Visita cada um dos nossos. Se porventura, Pai querido, ainda, Pai amado Senhor, meu Deus, um filho, uma filha, um neto, um sobrinho, ou até mesmo os pais ainda não se converteram, Pai, ouça agora a nossa oração, atenta para o nosso clamor, meu Pai, e não deixa nenhum dos nossos fora, meu Pai, do plano de salvação que foi concretizado, consumado na cruz do Calvário por teu Filho Jesus. E é em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós clamamos a ti neste dia. Visita nossa casa, a nossa parentela de perto e de longe. Toma as nossas necessidades em tuas mãos, meu Pai. Toma em tuas mãos, Senhor, meu Deus amado, aqueles que também, porventura, venham estar acometidos de alguma enfermidade, de alguma doença. Meu Deus e meu Pai, toca agora desde o alto da cabeça até a planta dos pés e repreende, Senhor, meu Pai amado, toda enfermidade, toda doença que possa estar alojada no nosso corpo físico. Visita aqueles que estão nos CTIs, nos UTIs, nos hospitais, nos leitos, ou até mesmo, Pai, aqueles que foram desenganados pelos médicos, Pai, e estão, Senhor, meu Pai, esperando só o momento da morte chegar. Mas tu tens todo o controle, Senhor, sobre a morte. Tudo, Pai amado, lhe está sujeito. Tu deste, Pai amado Senhor, vida de novo a Lázaro. Após o 4º dia, Pai amado, de morto, tu ressuscitou, meu Pai, e todo o poder está em tuas mãos. Por isso, Pai Santo, se é o câncer, se é a AIDS, qualquer que seja a enfermidade, meu Pai querido, que ainda a cura
não foi descoberta, meu Pai amado, mas para ti, meu Pai, tem jeito. Senhor, tome em tuas mãos esta pessoa enferma e cura para a glória do teu nome. Abençoa também, meu Pai amado, a cada trabalhador. Abençoa, meu Pai amado, as nossas saídas e as nossas entradas, porque o salmista, no Salmo 121, ele disse, Pai amado, e pediu a ti para que tu guardasse a nossa saída e a nossa entrada desde agora e para sempre. Guarda-nos da violência, das emboscadas, das ciladas, dos assaltos, dos sequestros. Guarda-nos, Pai querido Senhor, das balas perdidas, das balas interessadas. Livra-nos, Pai querido Senhor, de todo e qualquer mal, de toda e qualquer intempérie, meu Pai amado Senhor, as catástrofes, Pai amado, que acontecem nos grandes países, meu Senhor. Senhor, livra o teu povo de todo o mal. Abençoa neste dia, meu Pai amado, a nossa caminhada. Abençoa os trabalhadores, os estudantes, toda a rede pública, Pai amado Senhor, municipal, estadual, federal de ensino, as escolas particulares, o ir e vir, meu Pai, dos alunos, dos professores, dos funcionários. Abençoa, Pai Santo, Pai querido, neste dia, Senhor, a todos os teus servos na face da terra. Continua com as tuas mãos estendidas sobre a nossa vida e a nossa casa. Pai bendito, esta é a nossa oração, que nós fazemos agradecido a Ti, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, são 12 horas e 10 minutos e você está aqui na Continental AM 1520. Eu sou o pastor Alberto Brasil e este é o programa Deus Você Louvor, que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui pela Continental, das 11h30 às 13h30 da tarde, trazendo para você, logo no início, a leitura da Palavra de Deus. Nós precisamos ler, nós precisamos meditar mais na Palavra de Deus, porque a própria Palavra nos diz que a fé vem. E vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A Palavra de Deus. Quanto mais eu ouvir e você também, mais acrescida será a nossa fé. Mais disposição para enfrentar os intempéries da vida eu e você teremos quando nós meditarmos na Palavra. O salmista, no Salmo 1, diz que bem-aventurado o varão que medita nesta palavra de dia e de noite. E se você meditar na palavra, todas as fraquezas que são próprias do homem, do ser humano, você vai ver que Deus vai te fortalecer, Deus vai te levantar, Deus vai te dar vida para vencer os obstáculos, as dificuldades que haverão de acontecer. Quando alguém pregar para mim ou para você e disser que agora é só vitória, é uma mentira ou uma falta de conhecimento. É uma inverdade, porque o próprio Jesus Cristo disse que no mundo eu e você teríamos aflições. Nós enfrentaríamos problemas, dificuldades. Mas se eu e você tivermos bom ânimo, se eu e você tivermos disposição, com toda certeza, Deus vai entrar na providência na minha e na tua causa e há de nos conceder a vitória. Eu quero trazer para você também uma palavra que Deus colocou no meu coração nesse dia para compartilhar junto com os nossos amados irmãos. Eu quero estar compartilhando com você essa palavra, porque é uma palavra que vai nos dar vida, é uma palavra que vai nos dar força para nós vencermos contra todas as dificuldades. Seremos imbuídos dessa palavra. Eu quero compartilhar junto com os meus amados e queridos irmãos, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo de número 12. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo de número 12, é a palavra que eu quero trazer para você. Um grande abraço ao meu querido Júlio César Rosa, homem de Deus, varão valoroso, vai na tua força, Deus te abençoe. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 12,
Diz assim a poderosa palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não se pode existir variação ou sombra de mudança. Querido e querida, amado e amado de meu Pai, ao compartilhar esse texto com você nesse dia, eu quero trazer à luz da Bíblia, à luz da palavra, o que nessa epístola de Tiago ficou registrado para nosso conhecimento, para a direção da minha e da tua vida. No versículo de número 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Depois de haver ter sido provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Só nesse primeiro versículo nós vamos descobrir grandes verdades. Só nesse primeiro versículo nós vamos contrapor a toda essa pregação, a todo esse ensinamento dessa falsa prosperidade, que hoje você não precisa mais orar, você não precisa mais jejuar, você não precisa fazer mais nada, só depositar na conta da igreja, do pastor, que você já vai ser abençoado. Uma grande mentira, uma grande verdade. Começa o versículo dizendo: bem-aventurado, quer dizer, sinta-se feliz quando eu e você formos provados. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. O que é perseverança? É você ter persistência. É você suportar, não reclamando, não chorando, não murmurando, mas você suportar sabendo que Deus vai intervir. Que isto não é para sempre, não é para a tua morte. Então, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Por que você tem que suportar? Porque depois de haver ter sido provado, receberá a coroa da vida. Não está dizendo que você vai receber uma casa na beira da praia. Não está dizendo que você suportando a aprovação em abundância. Jesus Cristo veio para nos dar vida e a vida eterna. Ele padeceu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos de novo a reconciliação com Deus. Para que eu e você pudéssemos ser restaurados do nosso pecado e ter o destino a qual o homem foi criado, a qual o primeiro homem, Adão, ele foi projetado, para ter vida eterna, para estar junto com Deus. Mas o pecado trouxe a morte. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus Cristo veio para restaurar, para salvar o que estava perdido. Então está dizendo aqui, para que eu e você venhamos ter a consciência disso, de que a aprovação vem, mas depois de você e eu termos sido aprovado, nós vamos receber a coroa da vida. Coroa da vida é salvação. Coroa da vida é entrada no céu. Coroa da vida é comunhão com Deus. Então você receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Foi isso que ele prometeu para mim e para você. Se ele quiser nos dar os bônus de nos dar aí um bom emprego, nos dar aí uma coisa boa, ele pode nos dar, porque tudo é dele, para ele. Mas a promessa dele, o que ele prometeu, está escrito aqui em Tiago. Ele prometeu a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga:
sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Deus prova. Quem tenta é o diabo. Quem tenta é Satanás. E por que ele tenta? Eu vou entender agora, e você de uma forma muito objetiva e muito clara. Eu vou entender agora por que ele tenta você e ele tenta a mim. Por que ele é conhecido, Satanás, como o grande sedutor? Ele seduziu a Eva lá dentro do jardim do Éden. Ele seduziu quando tudo estava bem. E ele continua sendo sedutor. Por que ele é sedutor? Nós vamos entender agora no versículo de número 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Em outras versões, diz que cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Aqui está mais explicado, pela sua própria cobiça. O que é cobiça? Aquilo que atrai a mim e a você. Se oferecer uma coisa ruim para mim ou para você, você não vai querer. Se mandar que eu e você viemos colocar a nossa mão num fio desencapado de 10.000 volts, fala, vai lá e coloca a tua mão. É claro que você não vai querer colocar a tua mão. Mas se alguém oferecer alguma coisa vantajosa, alguma coisa aparentemente boa para você e para mim, aí a gente vai pensar, poxa, eu acho que não devo fazer, mas olha o lucro que eu vou ter. Olha a vantagem que eu vou ter. Então, nós somos tentados pela nossa própria vontade, o desejo desenfreado que nós temos de conquistar alguma coisa. Nós vemos milhões e milhões de evangélicos, milhões e milhões de crentes que estão correndo atrás desses engodos, dessa cobiça que certas pessoas e ministérios trazem e oferece. Olha, se você der tanto, você recebe quantas vezes mais tanto. Então nós somos engodados pela nossa própria concupiscência. Deus nunca vai dar para você uma provação que você não possa suportar. A palavra diz sobre isso. Não veio sobre vós nenhuma coisa sobre-humana, nenhuma tentação que vocês não pudessem. Tudo eu e você podemos suportar. Como Satanás e os demônios são espírito, preste atenção bastante nisso, ele não tem a condição de pegar alguma coisa e empurrar nossa goela abaixo. Ele não tem a condição de fazer assim. Com Eva foi exatamente desse jeito. A árvore estava lá no meio do jardim. Eva passava e olhava aquela árvore que não podia tocar. E a serpente disse, olha, se você tirar, se você comer, você vai ser tão sábia quanto Deus. Vai saber tudo quanto ele sabe. Mas ela não podia, a serpente, pegar com as suas próprias mãos e entregar o fruto na mão da Eva. Ela só lançou a cobiça. A árvore era desejável para comer, o fruto da árvore. Então tudo que parece ser bom para os meus olhos, bom para a minha vida, Satanás não pode colocar na minha mão e falar, tu vai fazer isso. É a minha concupiscência, é a minha cobiça, é o meu desejo de fazer aquilo. Então Satanás sonda a nossa vida e ele vai oferecendo bandejas, manjares, vai oferecendo coisas que eu e você achamos que é bom para nós. Mas no final é a morte. No final é destruição, é perda. Então, vamos conferir. Então, a cobiça, depois de haver concebido, olha, que explicação linda a qual Tiago deixa para mim e para você. Então, a cobiça, o meu desejo, a minha vontade de fazer o mal, a minha vontade de lucrar com algo ilícito, a minha vontade de conquistar alguma coisa que não me pertence. Então, depois de haver concebido, quer dizer, já está sendo gerado, já está lá dentro do meu ventre,
Então depois dá luz, é assim que nasce uma criança. O marido conhece a sua esposa e após ter conhecido, ela vem a engravidar. E leva um tempo até que nasce a criança. Então, concebido quer dizer isso. Depois, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Porque o salário do pecado, ele é a morte. Então, meu querido, minha querida, nós temos que voltar para o versículo de número 12, para a nossa irmã Irlene, que entrou agora, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12, a leitura que estamos fazendo. Então, voltamos para o versículo número 12, para ver como nós vamos nos defender, como nós vamos fugir das tentações, como nós vamos conseguir vencer as tentações. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tanto a provação quanto a tentação, eu e você temos que suportá-la. Eu e você temos que ir até o fim. Sabe por quê? Só dá testemunho quem vai até o final. Quem não dá testemunho, quem conta a derrota, é quem parou no meio, quem parou no começo, quem parou no finalzinho. Faltava pouco para chegar, mas ela parou, essa pessoa parou. Então nunca vai dar um testemunho. Para você saber se Deus está com você mesmo, e Ele sempre está. Você vai conferir isso em Mateus capítulo 28, versículo 20. O Senhor disse para os seus discípulos, e você é discípulo também hoje, Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não vou estar, eu vou chegar. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que é a consumação do século, pastor Alberto? É quando chegar o fim. É quando terminar a nossa jornada na terra. Então o Senhor está com você todos os dias da sua vida, em todos os momentos, em todos os lugares que você precisar de um socorro de Deus, você vai alcançá-lo. Mas para isso, bem-aventurado o varão, a varoa, a pessoa, a criatura, o servo que medita na palavra de Deus de dia e de noite, como está no Salmo 1. Hoje em dia, poucos de nós querem meditar na palavra. Nós estamos aceitando aquilo que se prega. Quando se abrem a Bíblia e começam a pregar, nós aceitamos. Nós não vamos conferir se esse texto, se essa passagem está se referindo àquilo que está sendo pregado pelo homem. Nós não vamos conferir se o que está escrito tem texto, tem contexto, se é realmente o que Deus está falando para mim e para você. Então, meu amado, minha amada, a fórmula para nós vencermos as tentações, para nós passarmos também pelas provações, é estarmos enraizados na palavra de Deus, é estarmos firmados em oração. Nós damos tanto valor à vida terrena, às coisas passageiras, que as coisas celestiais nós desprezamos. Nós oferecemos as coisas ruins para Deus. A nossa falta de tempo nos faz deixar de ir à igreja. Ah, não vou à igreja porque eu estou cansado. Mas nenhum de nós deixa de ir ao trabalho porque está cansado. Nós deixamos de orar porque estamos cansados. Mas nenhum de nós deixa de ver uma televisão, de entrar na internet porque estamos cansados. Isso aí é até para relaxar. Eu vou agora participar do Facebook, do WhatsApp, eu vou agora ver um filminho para relaxar. Mas nós nunca fazemos. Eu vou orar. Estou cansado? Estou. Eu estou afatigado? Estou. Mas eu preciso falar com Deus. Eu preciso falar com Deus o que está acontecendo na minha vida.
E eu preciso falar com Deus as coisas que estão me incomodando dentro da minha casa, no meu trabalho. Eu preciso falar com Deus o que está acontecendo no meu país, na minha nação. Eu preciso conversar com Deus. Preciso também agradecer a Ele. Mas isso a gente deixa para depois. Então, querido, a nossa fraqueza espiritual do século XXI, a igreja do século XXI, a nossa fraqueza espiritual se dá só porque nós não buscamos mais a Deus. Hoje em dia, nós terceirizamos a oração. Não é errado você pedir oração ao pastor Alberto, a um outro pastor, a irmã da mesma. Não é errado. O errado é você não orar. O errado é nós chegarmos e, como se fosse um filho, nós pegarmos o nosso filho e falar, toma conta para mim aí, cria ele. E vamos embora e depois vamos voltar para pegar aquele filho, aquela filha já criado. Pedir oração, nós temos que comunicar aos santos as nossas necessidades. Mas você que está vivenciando este problema, você que está passando por isso, tem que orar muito mais do que eu. Tem que se santificar muito mais do que eu, para que você seja ouvido. Eu oro por você, você ora por mim, mas as causas a qual eu sei que eu preciso, eu acordo às madrugadas para fazer isso. Eu tenho que ter o meu momento com Deus. Eu tenho que ter a minha vida com Deus. Você não pode viver o Evangelho, a salvação, pela vida do pastor, pela vida da irmã da mesa de oração. Você tem que viver o Evangelho, a tua vida pessoal. Ninguém pode salvar ninguém. A palavra diz, e nós falávamos na igreja, a Árvore da Vida, nós comentávamos sobre isso, um presbítero muito amigo estava dizendo, pastor, como é que vai se dar essa situação de que está numa cama, um será tirado e outro deixado? Estarão duas no moinho, e uma tirada e outra deixada? Como é que vai se dar isso? Exatamente o ponto em que vou usar um exemplo familiar. Vou usar o meu exemplo. A minha esposa, a princesa Luciane Brasil, e eu, somos cristãos, somos pastores. Se ela orar, se ela jejuar, se ela clamar, e eu não, quando vier o arrebatamento, ela será tirada no arrebatamento e eu fico. Se eu orar, se eu buscar, se eu me santificar e ela não, haverá o arrebatamento, estarão dois numa cama, um será tirado, eu serei tirado, ela fica. Não tem como. Perdão. Não tem como você salvar filho, esposo, pai, mãe, neto, não tem como. Não vai acontecer dessa forma. Cada um vai dar conta da sua vida espiritual. Então, querido e querida, amado e amado de meu Pai, que essa palavra fique clara, objetiva na nossa vida. Você tem que ter vida com Deus. Eu tenho que ter vida com Deus. É como o hino da harpa cristã que diz: eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus, pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz, tu precisas de Jesus, eu preciso de Jesus. No nosso individual, nós precisamos de uma igreja que é o corpo, é claro, nós precisamos, mas a tua vida pessoal, a sua vida individual com Deus, ela não na confiança na oração da minha mãe, do meu pai, do meu irmão ou do pastor da minha igreja. Não vai ser isso que vai te salvar. Não vai ser isso que vai te livrar de tudo. Te livra de algumas coisas. Mas vai ser a tua comunhão. Não terceirize a tua oração, não terceirize a sua vida com Deus. O pastor tem a obrigação de levar, ele vai ensinar o caminho para levar aqueles que aprenderem a palavra. Mas cada um é responsável pela sua própria vida.
Então, busque o Senhor enquanto você e eu o podemos achar. Tá bom assim? Eu quero agradecer mais uma vez a todos que estão conosco pela internet, a todos que estão pelo Facebook. Nós vamos entrar agora com o jornal direto da redação, depois vamos estar orando, mas não dará para eu estar pela internet com você, porque a imagem não vai para você, é só o som, e talvez nem o som entraria. Então, eu vou estar encerrando, concluindo essa ministração e estar ao vivo com vocês pela internet, e amanhã nós retornaremos de novo, trazendo mais uma palavra para você, trazendo para você também a leitura da palavra de Deus. Eu agradeço a irmã Sônia, agradeço a Irlene, a Jurema Joyce, um grande abraço, irmã Jurema, que Deus te abençoe, e a todos quantos estão conosco na internet, pelo Facebook. Deus abençoe a todos, fiquem na graça e na paz do nosso Senhor. Tá bom assim? Então, terminamos aqui. Um grande abraço, tchau. Amo vocês, muito obrigado pelo carinho. E amanhã, querendo o bom Deus, nós estaremos juntinho aqui. Os demais que estão ouvindo e estão vendo, assistindo conosco, muito obrigado pelos coraçõezinhos, obrigado aí pela vida de cada um de vocês, tá? Até amanhã, que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor a todos, e mais uma vez obrigado pela audiência, e o nome de vocês estarão aqui na oração e no clamor, tá bom? Deus abençoe a todos.